Fala pessoal, olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Geralmente Quinta-feira. E hoje a gente está aqui reunidos no estúdio da Coop TV ou presencialmente aqui em Rolante. Nós vamos receber hoje alguns convidados, também vou estar junto aqui com a Maíra, anfitriando o Geralmente Quinta-feira de hoje. E a gente vai falar sobre sucessão patrimonial, né? Qual que é a qualidade de vida, qual que é o equilíbrio entre a sucessão patrimonial e a qualidade de vida. Então já vai chegando mais, né? Conecta, já compartilha esse vídeo, já segue também aqui o Geralmente Quinta-feira para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente gera. Conteúdos esses que visam elevar a nossa consciência e também a consciência do mundo dos negócios. Hoje, um tema voltado para empresas, voltado aí para as famílias que estão aí em processo de fazer a sucessão familiar. Então, eu já quero dar as boas-vindas aqui para minha coleguíssima, né, a amiga Maíra Santiago, que vai estar comigo aqui anfitriando o nosso programa. Oi, Maíra, tudo bom? Tudo bom, Richard? E você? Bom estar contigo aqui, trocando de dupla na anfitriagem do Geralmente Quinta-feira. Muito bom essa oportunidade para aprender, porque a delícia de ser anfitriã nesse programa é o tanto que a gente aprende com os convidados incríveis que vêm aqui com temáticas das mais diversas. Sucessão patrimonial, aquela coisa que a gente só pensa quando dá ruim na família, em casa, quando algo de não tão bom acontece. Essa é a minha impressão inicial. Donírio vai poder desmistificar um pouco o tema para nós e para nossa audiência também, né, Richard? Estamos junto com o Eduardo também aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí no Geralmente Quinta-feira, pelos canais da Coop TV. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Richard, Maíra. Seja bem-vindo, Donírio, ao nosso evento aqui. Meu nome é Eduardo, eu trabalho na área de desenvolvimento do cooperativismo, na Sicredi Caminho das Águas, Rio Grande do Sul. E é um tema que eu tenho muita curiosidade também, porque no dia a dia nós nos deparamos com diversas situações que poderiam ter sido evitadas ou ter sido feitas de uma forma diferente, questões envolvendo patrimônio, que por vezes geram muitos conflitos, muito gasto de dinheiro desnecessário. Então o Donírio está aí para nos dar algumas dicas, né, Donírio? De como isso aí pode ser feito de uma forma diferente, menos dolorida, digamos. Então sejam todos bem-vindos aí e vamos lá. Então hoje é eu, Richard Fogaça, guardião da essência na Sicredi Caminho das Águas. Maíra, falando de São Paulo, diretora-presidente chiquérrimo da Cooperativa Coletiva de Educação Corporativa. Estamos aqui para ouvir o Eduardo e o Donírio e aprender sobre esse tema instigante, né, Richard? Donírio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Geralmente Quinta-feira, na segunda temporada aqui no ano de 2021. Eu já quero começar pedindo, antes de mais nada, que tu te apresente, fale quem que tu é da empresa que tu vem e por que tu está aqui conosco hoje, né? Boa tarde, Donírio, fica à vontade. É um imenso prazer estar aqui com vocês, estar aqui na Coop TV. Me chamo Donírio Oliveira, um dos diretores da Servicap Contabilidade e Consultoria, a nossa empresa, e moramos também na cidade de Capão da Canoa, aqui no litoral gaúcho, né? E estamos aqui porque temos uma relação muito forte com o Sicredi, né? Temos um relacionamento com o Eduardo. Então, talvez muito mais pelo que a gente é amigo do Eduardo, de repente, estamos aqui, do que o próprio nosso conhecimento. Mas tudo que a gente puder transmitir, né, de conhecimento, respondendo aí os questionamentos de vocês, a gente vai fazer com o maior prazer, com certeza. Maravilha, Donírio. O que é, vamos começar direto com a pergunta do tema do programa, o que é sucessão patrimonial? Bem, sucessão patrimonial, já a própria afirmação já diz, né? A própria frase já diz, né? É a gente pensar quem vai assumir o patrimônio de um patriarca, de uma matriarca, de uma família, né? Então, a sucessão patrimonial, ela começa, então, sendo uma base daquilo que foi construído ao longo do tempo pelo patriarca, pela matriarca, né? E o que acontece? Se a gente não pensar nessa sucessão, a gente pode ter logo ali na frente muitas desvantagens, né? Então, pensar numa sucessão, ela traz uma vantagem para nós, assim, já no primeiro momento. E a sucessão, então, resumidamente, são os herdeiros assumindo esse patrimônio, né?
Então, e ainda aí dentro dessa sucessão pode não ser herdeiros, tá? Depois estou deixando uma deixa para vocês aí logo ali na frente me questionarem sobre isso. Então, não necessariamente a sucessão pode ser dado pelos herdeiros. Danilo, a que você atribui a nossa resistência de falar dessa questão enquanto a gente está bem, vivo, com saúde? Porque parece que deixa quando está ladeira abaixo, né? Quando está prestes a precisar fazer a sucessão. A que você atribui? A gente faz as coisas no momento errado, né? A gente pensa na sucessão depois que a situação está ruim. E bem ao contrário, nós temos que pensar numa situação que a gente está bem adequado para pensar, para resolver, para poder discutir com a família, e isso a gente pode explorar um pouquinho mais logo na frente. Mas eu acho que eu considero que atribui uma parte à cultura, Deus livre falar em morte, né? Porque é o desencadear de uma sucessão patrimonial, é a morte. Então, Deus o livre falar em morte, é a coisa que a gente mais tem certeza na vida, que é a nossa morte, né? E a gente não gosta de falar sobre ela. E tá tudo certo, a gente não vai falar sobre isso hoje aqui. Nós vamos falar sobre ato de amor, tá? Então, eu acho que essa culturalmente, a gente tem essas resistências, desconhecimento e falta de um profissional para fazer uma orientação do que pode ser feito, como eu posso pensar as coisas antes. Pode-se dizer que é um tabu, né? Assim como assuntos relacionados a dinheiro, a sexo, são assuntos que não são muito evidentes no ambiente familiar. Podemos óbvio que sim, Eduardo, porque se você... Sucessão também? Isso, a sucessão também. Porque se você reunir teus filhos, né, a tua família, pessoal, vamos falar... Imagina você começando a seguinte conversa com a tua família reunida em torno de uma mesa, né? Pessoal, vamos falar no dia da minha morte. Não tem sentido, né? E é isso que a gente acaba falando, né? Quando a gente fala em sucessão patrimonial, que a gente fala em planejamento da sucessão patrimonial, em tese é isso que a gente fala. Meus filhos, vamos falar no dia em que o pai morrer, como vai acontecer as coisas daqui para frente. Ninguém quer falar sobre isso. Então é um tabu, né? Talvez por uma formação religiosa, cultural, não sei, mas a gente tem esse tabu, né? E nos remete a um ambiente de briga, né? De confronto também. Se a gente consegue, quem já não vivenciou na sua família ou na família dos teus pais, né, uma questão de inventário e que deu algum tipo de divergência, né? Então, planejamento, pensar antes, significa dizer que você ter a oportunidade de reduzir, eliminar ou pelo menos diminuir, né, a possibilidade de ter algum tipo de divergência, porque você pensa antes, você organiza antes. Então, essa é uma das vantagens que a gente poderia falar sobre o planejamento sucessório do patrimônio da família, né? Deixa eu pegar um gancho aqui, que agora eu vou para uma outra linha. Tu trouxe um pouco de morte, um ato de amor. O ato de amor vamos entrar um pouquinho mais para frente, tá? Depois a gente... Essa é um pouco menos cartesiana. Tem um contraponto entre não falar nunca sobre sucessão familiar e o falar demais em sucessão familiar, né? Qual que é o contraponto disso? Tu já presenciou alguma situação dessa, Danilo? Sim. O que acontece? Na minha família, né, a gente tem uma cultura muito católica, né, para você ter uma ideia. Então, dia de finados é um dia sagrado. Para tudo, a gente relembra os nossos entes, faz algumas homenagens e tal, né, tal. E a gente fala sobre a morte em si, né, como algo do tipo, eu quero ter o meu túmulo junto com fulano, eu quero não sei o quê, a gente fala. E alguns, os mais novos da família, eles, não vamos falar sobre isso, né? Então, realmente é meio complicado, né? Então, eu acho que quando a gente fala em patrimônio, a gente não precisa falar na morte, né? A gente pode falar em algo positivo, no sentido de que, pessoal, o pai construiu isso, o pai deseja deixar organizado essas coisas, acho que isso tudo vocês têm que... O pai já está ficando, né, cansado, quer se aposentar, quer que vocês tenham controle das coisas, quer que vocês tenham conhecimento de tudo que é nosso, de tudo que a gente tem que tomar providências, enfim. Vocês têm que começar a participar. Então, quando a gente traz um viés nesse sentido, né, as pessoas olham diferente.
embora que a gente saiba que o gatilho, o fato gerador de toda uma sucessão vai ser a minha morte, por exemplo, né? A gente sabe disso, mas é algo que a gente traga leve, a gente não fala em morte, a gente fala em assumir responsabilidades, né? Como vocês imaginam? Então a gente faz questionamento, porque dentro do planejamento sucessório é inevitável a reunião com a família, tá? Inevitável. Então isso é base, a gente precisa que isso aconteça. E depois eu vou mostrar uma fotografia para vocês, que você acha que vocês vão gostar de mostrar essa foto. Estou fazendo várias promessas aqui, hein? Vocês não deixam... Te ouvindo, Danilo, me faz lembrar, né, uma situação que eu vivenciei, e aí muito vinculada à morte, e o desconforto da morte, minha avó paterna. Quando faleceu, ficou doente, internada, um mês e pouco, quando ela veio a morrer, só eu sabia qual era a formalidade que ela desejava, e foi tão curioso, porque meu pai veio me perguntar, né, você sabe de alguma coisa que a avó queria? Eu falei, claro que eu sei. Se a gente botar flor no caixão, ela falou que volta para puxar meu pé, porque não é para pôr flor no caixão. Ela queria tecidos, deixou comigo a responsabilidade. E assim, mas ela deixou de uma forma verbal, isso? Só verbal. E só para mim. Eu era a primeira neta, né? Então, para mim, foi uma surpresa quando você fala, né? É necessária a reunião, é necessário o encontro familiar, porque se eu não tivesse ali no momento do encaminhamento para as formalidades finais, não ia ser atendido o desejo dela. Então, isso é muito curioso. E o quanto é realmente desconfortável. Isso me remete, aí eu queria ouvir até um pouco o Eduardo também, o quanto uma correspondência é muito possível, por exemplo, com alguns produtos financeiros que a gente tem, soluções, né, com seguro de vida. E o tabu que é como é que eu oferto um seguro de vida. Como é que você enxerga essa correlação, Eduardo, também aí no dia a dia da cooperativa? Assim, todas as abordagens que os nossos gestores nas agências fazem com relação à venda de um seguro de vida, por exemplo, que é o assunto que foi trazido aqui, 90% das respostas que eles recebem eu não quero morrer. E se eu for morrer, eu não quero deixar para os outros, sabe? Eu quero trabalhar e viver a meu favor, né? Eu quero usufruir. Então, é uma questão que ainda ali também aparece a palavra morte, né? Mas eu acho que está tudo certo, Eduardo. Eu vejo que a ideia dessa pessoa, né, que não quer deixar para depois, quer... eu acho que está certo, entende? Porque no seguinte sentido, que eu quero te dizer, que é a vontade dele. E quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente passa pela vontade do dono do patrimônio. Tanto é que a primeira conversa, não é com os filhos, com toda a família, tal, quando a gente vai fazer um planejamento. A primeira conversa é contigo. Eduardo, o que tu imagina? O que tu quer? Eu quero isso, aquilo. Então é a tua vontade. E eu tenho um cliente, eu acho que eu já comentei isso em outras oportunidades, que o patrimônio dele é em torno de 80 milhões, tá? E ele diz, Donilho, deixa assim, eles pouco me ajudaram, depois eles que resolvam. E tá tudo certo também, entendeu? Porque é a vontade do cara, né? Não tem, né? Tá tudo certo, eu disse pra ele, beleza. Eu acho que é uma coisa pra gente se preocupar agora, menos, né? Então, isso é a vontade dele e ele não tem uma obrigação de pensar, porque de fato, e aí entra aquele ato de amor que eu falei, né, Richard? O que acontece? Por que a gente diz que é um ato de amor? Porque quando a gente pensa em planejamento sucessório, eu não estou pensando em mim. Estou pensando em quem vem depois. Então, por isso que é um ato de amor. Eu estou pensando naqueles outros. Eu não vou estar aqui para decidir nada depois. Entende? Se a gente não pensar antes, decidir antes, as coisas não vão acontecer conforme eu queria. Então, se eu estou pensando antes, é porque eu estou pensando neles, na verdade. Então, isso é um ato de amor, né? Deixar as coisas mais organizadas, deixar as coisas claras, as coisas definidas, que gerem menos impacto financeiro para eles, porque há exemplos de diversos inventários, vocês devem ter algum tipo de conhecimento nesse sentido, gera muito custo. E daí tem gente que tem que vender patrimônio para poder pagar o custo de um inventário. Quando tem menor, inclusive, no processo, quando o menor o herdeiro é menor, gera um outro impacto ainda.
tempo, a demora do processo, né? Então, realmente, quando fala em seguro de vida, não, mas eu quero a minha vida, né? Eu tive um amigo meu que foi abrir uma conta no banco que ofereceram para ele um seguro de vida. Daí ele, se eu fizer o seguro do meu carro e roubarem o meu carro, vocês me dão um carro de volta? Sim, perfeitamente, dê um carro de volta. Muito bem. Então, se eu fizer o seguro de vida, vocês vão dar minha vida de volta? Não, porque daí é o beneficiário. Ah, tá, então não é para mim o seguro, é um seguro de morte, dizendo ele. Olha o pensamento dele, né? É um seguro de morte. Mas o que nós temos que vender? O que nós temos que entender? Quando eu faço um seguro de vida, não é para mim. É pensando naqueles. É um ato de amor um seguro de vida, né? É pensando quem vem depois de mim, né? E se a gente pensar a situação como sendo uma coisa natural, morre primeiro os mais velhos, né? Essa é a lei natural das coisas, né? É isso aí. Eu fazendo o seguro de vida, eu estou pensando no meu quem vem depois. Estou pensando nos meus herdeiros. Então, esse aí é um ato de amor, o Eduardo. Acho que o pessoal aí da agência pode falar nisso. Não, mas não tem a ver com morte, tem a ver com um ato de amor, né? É isso aí. Excelente insight. E o amor é algo que ele é intangível, né? A gente não toca no amor, claro. Mas aqui o ato de amor a gente vai tocar depois no patrimônio, de certa forma, né? Mas para a gente formalizar isso, Donírio, o que vale? Tu falou antes ali a Maíra trouxe um exemplo, trouxe do acordo verbal, né, da fala. Mas o que vale legalmente? Verbal? Como é que tem que ser a documentação para formalizar essa sucessão? Tudo formalizado, realmente, né? Não pode ser nada verbal. O verbal talvez nós temos um cliente, uma família, né, que ele veio a falecer, não deu tempo dele concluir todo o processo dele de planejamento que ele vinha fazendo, o patrimônio dele em torno de 50 milhões, para vocês terem uma ideia, só que todos da família já sabiam como ele queria, e eles estão fazendo como ele quer que seja. Então, isso teve seu valor, essa informação, esse contrato verbal teve seu valor, houve respeito, entendeu? Incrivelmente, eles estão fazendo como ele queria que fosse, né? Tá custando mais caro para eles, porque não deu tempo de concluir o planejamento que eles vinham fazer, mas eles não estão importando, eles estão fazendo exatamente cumprir. Então, nesse caso, valeu a questão verbal, mas em tese, não. Em tese, a gente tem que formalizar tudo. E aí vai depender muito do tipo de situação da família, do patrimônio da família, para a gente definir qual o ato jurídico mais adequado. Mas vamos dizer assim, um ato jurídico que não precisa conciliar toda a família, não precisa levar ao conhecimento da família, é uma coisa que a gente conhece há muito tempo, chamado testamento. Então, o testamento eu posso fazer muito no meu íntimo, muito no meu particular, como eu quero que aconteça, né? Claro que tem que ser validado depois, dependendo do tipo de testamento que eu faça, né? Porque tem o testamento particular e o testamento público, então depende do que eu faço. E esse testamento tem que ser respeitado. Então eu não conciliei ninguém, eu não consultei ninguém, não planejei com a família toda, mas eu defini como é que eu quero que seja. Claro que aí, né, se a gente ir para o direito de família, tem uma coisa chamada direito à legítima. Ou seja, cada um de nós só pode fazer o que bem entender, só pode dispor até 50% do patrimônio. O outro 50% é, por lei, garantido dos seus herdeiros. Então, até 50%, por exemplo, um testamento, eu não posso destinar 100% do meu patrimônio para alguém que não seja herdeiro. Então, isso eu tenho que respeitar o direito à legitimidade, sob pena desse testamento ser considerado não adequado, não aplicado, e o juiz mandar fazer um processo de inventário normal. E outros, Donírio, vamos entrar na linha do testamento agora com o formato. Que outros cuidados, outras informações é interessante para quem vai deixar um testamento, né, para olhar para essa sucessão do patrimônio? Então, tu trouxe ele do 50% a divisão, tem autonomia para escolher 50%, a lei define que são para os herdeiros. Que outros cuidados mais existem? Para que não haja dúvida da tua vontade, o testamento deve ser público. Ele tem que ter uma característica pública.
Ele tem que ter publicidade no sentido de que houve um ato público, porque pode ser questionado. A gente já teve na mídia há pouco tempo atrás aí sobre testamentos de grandes fortunas, de pessoas conhecidas, né? Enfim, de personalidades aí do Brasil, né? Que o testamento estava sendo questionado. Então, para que não seja questionado, a sugestão é que seja um testamento público que vai... Porque daí é muito mais simples. Ainda embora tenha que se levar ao conhecimento do juiz, mas isso ficou fácil, é apenas para formalizar. E o testamento não evita o inventário, tá? O testamento é uma carta que declara a tua vontade. Só isso. Eu posso concluir, Donílio, quando a gente apela para o amor, apela no melhor dos sentidos, né? Que esse desfecho da vida e a continuidade por meio da sucessão, de certa forma, é um reflexo do que eu vivenciei em vida. Me parece que as famílias que vão bem, que dialogam, que são organizadas, nesse momento da sucessão as coisas fluem melhor. Agora, quando a coisa já não vai bem, deve ser um pega para capar, né? Sim, com certeza. A gente tem, talvez, assim, uma das coisas que me fez trazer até aqui para falar sobre planejamento sucessório, trabalhar com isso também, é a minha vivência de 33 anos com a empresa de contabilidade, onde a gente viu de acontecer muita coisa. Quantas mais bizarras? Do tipo, alguém que ficou cuidando da mãe ou do pai até o final da sua morte, né? Acabava desviando algumas coisas, depois que morreu a pessoa, teve que prestar conta de tudo que aconteceu durante aquele período. Então, são coisas nesse sentido, que os irmãos, um só cuida do pai, porque só eu cuidei do pai até o final da morte dele, vocês não sei o quê. E aí começa a trazer diversas divergências. Não, você que está cuidando lá do pai, tá usando também as coisas dele. Enfim, então isso é muito complexo realmente, né? Cada família tem um particular e traz, sim, muitos problemas mesmo. Né? Por isso que é importante planejar, falar antes, né? E o que acontece? As famílias em si, né? Sempre tem alguém que lidera. O filho que lidera. Por exemplo, na família da minha mãe, é minha mãe que lidera tudo, entendeu? Lidera tudo. Então, isso é um risco, às vezes. Porque só ela pensa, só ela resolve, né? Na hora de repente, ter que decidir, ela que teve que decidir. Então, isso também pode ser uma questão das famílias, né? E a gente teve, por exemplo, há pouco tempo atrás, um pessoal que resolveu antecipar toda a sua sucessão. Transferiu todo o patrimônio para os filhos com usufruto. Ficaram sem nada, transferiram para os filhos. Eu estou meio velho e tal, aquele pensamento muito ainda sem muita evolução, vamos dizer assim, né? Estou meio velho e tal. Mas a gente não sabe quem vai morrer primeiro, né? Então é um problema. Tu não pode fazer esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Um dos filhos, ele tecnicamente virou o ovelha negra da família. Só que eles dependem desse filho agora. Todo mundo depende de todo mundo, porque está todo mundo interligado. Então, o planejamento, ele tem que realmente ser feito no melhor momento da família, tá? No melhor momento da família, mas com o instituto adequado. Uma doação com usufruto vitalício significa dizer que eu não tenho mais nada. Quem tem é meus filhos. Eu posso usar aquele patrimônio, posso alugar ele, mas não vou poder vender, se eu precisar vender. Então, temos que fazer o planejamento correto, que você não perca o domínio disso. E isso tem como fazer. Mas na tua pergunta, que era a questão do momento das famílias, né? Sim, o momento mais adequado é fazer um momento em que a gente está bem, que a gente consegue falar, que a gente consegue decidir, que a gente consegue se orientar. E isso não tem idade do patriarca, dono da família. Não tem. Por exemplo, eu tenho 55 anos, tenho 3 filhos e isso está resolvido para mim. Entendeu? Mas se tiver outro filho, Donílio, não tem problema, dá para refazer tudo de novo. Entendeu? Então, são coisas que a gente pode fazer, pode atuar. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta.
Uma questão é que, por exemplo, quando falece alguém, é inventário e deu, não tem mais volta. Esse teu processo aí de sucessão, esse planejamento de sucessão patrimonial, ele pode ser desfeito a qualquer momento, né? Sim, o sistema que a gente implementa é um sistema que nos permite, sim, organizar tudo, definir tudo, e havendo algum tipo de arrependimento do patriarca, ele pode retornar tudo ao status quo da situação. Então, isso é uma grande vantagem para quem pensa antes e planeja antes. Então, ou vamos imaginar que um dos herdeiros venha a falecer. Eu fiz o planejamento sucessório e um dos herdeiros veio a falecer. Como vai acontecer isso? Então, e vamos imaginar também que ele, nesse meio tempo, ele teve uma companheira, um companheiro, né? O que vai acontecer? Eu posso reverter tudo, porque senão tem outro desdobramento, né? Eu não quero que aquele companheiro ou aquela companheira venha para dentro do núcleo da família, porque ela não faz parte do núcleo, né? Então, essa situação a gente pode reverter novamente. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em qual forma eu vou definir meu planejamento sucessório. Porque hoje nós temos, como posso dizer para vocês, alguém que só tem um único imóvel, tem uma certa idade, é uma pessoa aposentada, o que ganha de salário é para suas necessidades, está tudo certo, tem uma poupancinha de reserva, está tudo bacana, e tem um único imóvel, por exemplo. Pode fazer um planejamento sucessório pensando através de uma doação com usufruto. Daí tá tranquilo, entendeu? Ela já está tranquila, não vai vender aquele imóvel, não é a intenção, é aposentada e tal. Esse é um caso que dá para ser. Agora, uma pessoa que tem várias empresas, ou tem empresa, tem algum patrimônio, tem 2, 3 filhos, está nativa ainda, né? Está nativa, não tem as suas situações definidas. Tem que pensar de uma forma diferente. Porque se você faz uma doação com usufruto, tudo bem, você continua usando, mas não pode dispor dele. Tonílio, várias vezes na foto traz ali o patriarca, né? Algumas vezes já trouxe também a matriarca da família. Qual que é o percentual de mercado que tu tivesse dado, ou dos teus clientes, que são mulheres, que são os líderes, né, que são as donas desse patrimônio e tem que fazer distribuição para os herdeiros? Normalmente, eu não tenho esse dado, assim, para te precisar, tá, Richard? Mas, normalmente, naturalmente, né, o homem vem a faltar primeiro e fica a mulher, tal, né? E pode aí a gente enfrentar 2 inventários, se a gente não pensar antes. O que normalmente acontece? Falta o patriarca, deixa tudo, a matriarca fica administrando tudo. Os filhos, de repente, deixam assim, nesse formato. Mas vai ter um segundo inventário, né? Isso é inevitável. Porque o que a gente costuma dizer é, se você tem patrimônio, você tem 2 certezas na vida. Um é a morte e outro é o inventário. Essa pode ser a frase, inclusive, o cabeça para começar o episódio, né, Maíra? Então, se tu tem patrimônio, 2 coisas com certeza a gente sabe. Uma é a morte, outra é o inventário. Excelente. Mas aí você trouxe um ponto que é, e se eu não tenho uma certeza, que é o patrimônio? Como é que a gente lida com sucessão patrimonial com quem está mergulhado em dívida, com quem tem dificuldade financeira? De que forma eu oriento essa questão? Não dá para você fazer um planejamento sucessório estando com uma situação crítica dessas. Porque você pode ser levado e considerado uma situação de fraude, porque tirou um patrimônio da pessoa física, botou não sei aonde, botou o nome do filho, mas você já tinha um processo de execução, né? Então não dá. Não é algo para encobrir fraude, não é algo para você bem proteger meu patrimônio agora para ninguém pegar mais nada, enfim. Tem proteção de patrimônio? Tem. Mas a condição, naquele momento, não pode ter uma situação de execução. Entendeu? Ainda embora que não houve uma condenação, mas já iniciou um processo de execução, nós podemos logo ali na frente ser chamado ao processo e ser desconsiderado tudo que foi feito. Então,
Não tem. Então, a responsabilidade em vida é de quem está vivo. Uma vez dirimidas as questões, é que eu posso pensar em sucessão. E te ouvindo também, Manílio, dá uma sensação de que esse pode ser até um estímulo para a família desejar organizar as suas questões, para que quando o líder dessa família vier a faltar, haver uma perpetuidade, haver uma continuidade. O que eu vou deixar de bom, né? Não quero deixar. Sim, perfeito. Uma herança ruim. Isso, o que a gente não quer, como nós falamos também, né? Temos uma outra frase aí, Richard, diz assim, né? Não deixe problema, deixe saudade, entendeu? Faça seu planejamento sucessório, né? Porque... Essa dá para vender seguro também, hein, gente? Falando estamos deixando também, né? Estamos deixando algumas dicas para quem trabalha com esse tipo de negócio, né? Que é um outro público para o nosso conteúdo aqui. Olha só as dicas de mote de abordagem. Uma é ato de amor, né? E outra, deixe saudade. Não deixe problema, deixe saudade. Essa vale comissão. Mas olha só, colegas, deixa eu fazer aqui traçar um paralelo do seguro de vida que nós comentamos antes. Eu já vi casos de associados querendo fazer seguro de vida porque sabiam que quando eles fossem falecer, a confusão que ia dar. E o valor do seguro de vida da pólice usado só para pagar advogados. É isso aí. Eles já estavam se preparando, sabendo que ia dar confusão e já se preparando para ter o recurso para o pagamento dos honorários. Então vejam como também esse assunto ele mete muito a essa questão do confronto, né? Ou seja, teria que ser uma coisa bacana, né? Pô, os nossos pais nos deixaram patrimônio para a gente ter uma vida melhor, enfim, para usufruir, para ter uma vida mais tranquila, não precisar se sacrificar tanto quanto eles se sacrificaram, enfim, para conseguir tudo aquilo. E aí, muitas vezes, os advogados, nessas questões, levam uma boa parte, o governo, né, os tributos, acabam levando uma boa fatia desse patrimônio que não se reverte em benefício aos herdeiros. Em média, dependendo do tipo de processo que se enfrenta num inventário, pode chegar a 20% do patrimônio, entendeu? Então, é muito impactante para as famílias e, de fato, sim, Eduardo, temos casos que as pessoas fazem seguro. Bem, não quero me preocupar com isso, mas eu sei que vai dar problema ali na frente. Eu sei que meus filhos não vão ter dinheiro para resolver o problema. Eu vou fazer um seguro destinado para isso, entendeu? Isso é fato, e tem mesmo, né? E tem mesmo. Mas a questão do seguro, né? Ela nunca traz uma condição assim de que o que pode acontecer, né? Ainda assim não é perfeito a questão do planejamento. Porque o planejamento sucessório, ele considera não só a questão da morte do patriarca, considera a possibilidade da morte de um herdeiro, considera a possibilidade de eu quero deixar parte para o meu neto. Lembra que eu falei dos 50% que eu posso dispor, fazer o que eu quiser? Os meus filhos, eles são muito aventureiros. Eu quero garantir o futuro dos meus netos. Então, eu já vou deixar 50% para eles. Então, este é o planejamento sucessório. E uma questão fazendo só a parte do... Eu posso fazer a pólice de seguro? Posso? Perfeito. Eu também posso fazer isso. Eu posso agregar outros institutos, outras formas de melhorar essa sucessão perfeitamente, né? Mas quando eu faço um planejamento sucessório completo, vamos dizer assim, eu penso em outras possibilidades. Eu consigo atender as famílias de outras formas também. Assim como existe família que já definiu o seu planejamento sucessório e uma das condições lá em relação aos herdeiros é o seguinte: ninguém pode casar com comunhão universal de bens. Há um acordo entre eles. Se ele fizer isso, o planejamento retorna tudo de novo e o patriarca vai refazer esse planejamento, porque daí já é uma outra condição. Enfim, é isso que eu quero dizer. Nós temos um caso, antes que você pergunte, nós temos um caso, por exemplo, dentro dessa linha de pensamento, que a pessoa não se importa com patrimônio, com os imóveis. Os imóveis vocês podem fazer o que vocês quiserem, são vários. Agora, o dinheiro que eu tenho, eu quero que uma parte, tantos por cento, fique para garantir a faculdade, a formação dos meus netos. Entendeu?
O resto ela não quer nem saber se eles vão brigar, não vão brigar, se vão dividir. O objetivo principal dela é esse, né? E olha que eles têm investimento fora do país, enfim, são várias, é bem aglomerado e importante. Mas ela tem uma preocupação excessiva com os netos. Então... E também... Primeira pergunta. Pode perguntar. Eu quero te fazer 2 perguntas logo na sequência, tá, Dona Nina? A primeira, dentro desse plano de sucessão em vida, eu posso fazer uma reserva ou destinar algo para alguém que não existe? Tipo, eu tenho um filho e penso em ter netos. Então eu quero deixar um percentual dos meus bens para esses netos, que os meus filhos nem tão grávidos ainda, digamos. Não. É possível ou não é possível? Não. Só se tiver já, vamos supor, a minha herdeira está grávida. Aí sim. Agora, entendi. Se não tiver um nascituro, daí não tem como. Outra pergunta. Posso eu, enquanto patrimônio, vamos supor que eu tenho patrimônio e tenho uma empresa, eu quero destinar 50% do meu patrimônio para que ele seja investido na empresa. É possível isso? Não é possível. Você pode fazer antes uma doação, né? Previamente você pode fazer uma doação para a empresa, ou fazer, enfim, não pode. Nesse formato não pode, mas tem outras formas que a gente pode prever esse tipo de coisa, entende? Pode prever, por exemplo, lá uma futura integralização de capital que você está comprometido, quer dizer, o próprio espólio está comprometido com aquela empresa que antes de dividir a herança vai ter que cumprir aquela obrigação, daí sim. Mas que vai reverter para os próprios herdeiros, né? Então... Pode-se dizer que isso aí se deve ao fato de a empresa não ser um herdeiro, e sim uma parte do patrimônio? A empresa é parte do patrimônio, né? A herdeira é algo a ser repartido entre os herdeiros, né? Isso mesmo. Então, eu posso concluir que sucessão patrimonial é gente para gente, sempre. Sempre. Perfeito. Sempre. E fazendo algumas correlações com assuntos que a gente comumente trata aqui no canal, o que fica explícito, ouvindo a tua fala, Danilo, é que a gente, enquanto líderes das nossas famílias, a gente precisa ter princípios de gestão dentro de casa. O que eu quero deixar? Muita gente fala de propósito dentro das organizações. Mas qual é o propósito que eu tenho com a minha família? Como é que eu gerencio? Se o assunto é tabu, é porque minha gestão dentro de casa não está muito humanizada, não. Mas qual a consciência do usufruto dos recursos que eu conquistei, às vezes, as duras penas? Qual o grau de compromisso, de honra que eu tenho com aqueles que me deixaram, que vieram antes de mim, entendeu? Como é que meus herdeiros enxergam isso, entendeu? E por que a gente tem que pensar sobre planejamento? Porque, no meu caso, falando de mim, né, eu sei o que eu suei para chegar até aqui. E o Eduardo sabe, eu sou milionário, né, Eduardo? Não, é só 50 milhões para cá, 80 milhões para lá. Os maiores associados da cooperativa, né? O Eduardo sabe, eu sou milionário e tal. Enfim, brincadeira. Eu sei o que eu suei, entende? Então agora, eu me sacrifiquei. Quantas horas eu deixei de estar com a minha família por conta do trabalho, certo? Para poder estudar, trabalhar efetivamente, né? Enfim. E daí eu vou deixar tudo a bangu? Vou deixar assim, sem compromisso nenhum, sem nenhum laço, sem nenhuma importância para eles disso, entendeu? Sem que isso signifique algo para eles, não o patrimônio, o valor que eles nunca mais vão poder precisar trabalhar na vida, não é exatamente isso, mas é honrar isso, entende? Então tem uma questão também, eu gostei muito do que você falou, tá? De propósito como pessoa, propósito na minha família, enfim, as empresas têm isso, mas nós podemos ter e devemos ter sim, né, dentro da família, né? Porque temos que honrar quem veio antes. Eu acho que isso é bem bacana e isso valoriza o que a gente vai fazer no futuro e até no meio que a gente vive, né? Nas relações que a gente vive. E uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção, Danilo, você falou dos entreveros que acontecem, né? Então o filho cuidou, mas você usou um termo que me chamou a atenção. Eu cuidei até o final da morte. Eu usaria comumente, fulano cuidou até o final da vida. Isso me remeteu uma vez visitando um asilo perto aqui de São Paulo. Eu ouvi uma assistente social dizendo que o compromisso deles naquela casa de repouso
era com a qualidade de morte dos idosos. Aquilo me chocou. Eu falei, oi, qualidade de morte, vou botar o vozinho, a vozinha aqui para cuidar da qualidade. Falei, sim, Maíra, quem vem para cá já tem consciência de que está perto. A morte, eu não posso prometer qualidade de vida. Eles querem saber que no momento da morte eles vão estar amparados, eles vão estar com as pessoas ao redor, eles vão ter o funeral digno que eles queriam, as formalidades vão ser cumpridas conforme o desejo deles. Então, sem nenhum pudor, ela falava em qualidade de morte. Eu queria saber o quanto esse planejamento sucessório contribui para essa qualidade de morte, Donílio. Perfeitamente. Só para você ter uma ideia, existem diversas pessoas cuidadoras de idosos que ganharam herança. Porque ela foi muito importante naquele momento meu ali de final de vida, no momento da minha morte, entendeu? Eu tive muitos cuidadoras tiveram já herança partilhada por conta disso. E tá tudo certo e é isso mesmo, né? Então, o planejamento sucessório, ele pode sim, porque as famílias passam a ter mais clareza sobre o que te levou, o teu sacrifício, o teu plano, o teu objetivo para trazer o patrimônio da família até aqui. Então, os herdeiros, eles passam a te ver diferente. Bem, eu sei que muitas vezes ele não me deu um beijo antes de eu dormir, porque ele estava trabalhando, entendeu? Eles passam a reconhecer melhor isso, né? E a gente, quando está começando a vida, a gente trabalha, estou pensando no meu filho, mas às vezes não enxerga as necessidades que aqueles filhos têm, que é diferente daquilo que tu acha que deve ser, né? Então, na medida que você pensa, olha bem, eu posso mostrar a minha foto agora? Tá anotado aqui, eu não ia embora sem ver foto. Então, posso compartilhar, pessoal? Vou compartilhar. Para vocês verem, acho que revela bastante isso. Então, essa foi dos momentos que eu me reuni com meus filhos. Tem um deles que não está aí junto, né? Mas essa é a única foto que eu tenho desses momentos. Que a gente estava falando sobre sucessão. Era um feriado, a gente foi lá para o meu escritório, né, no auditório que a gente tem. Estávamos conversando. Lá atrás, vocês não estão enxergando os números, graças a Deus, né? Mas a gente falou sobre números, quanto isso, quanto aquilo. Muitos zeros. Muitos zeros, né? Então, a gente... Não, era tudo hipotético, tá ali? Não se preocupe. Tudo situações hipotéticas. Então, esse é um momento muito de satisfação para nós, porque a gente conversou, coisas que eles não sabiam, coisas que eles... mas é isso mesmo e tal... Eu só acho que o teu menino ali da direita estava mais feliz. Depois você conta por quê. E o que acontece? Sabe o que nós fizemos depois disso? A gente, olha, não leve, parece ser grandioso, mas não é, tá? A gente fez um tour patrimonial. Acredita nisso? Por quê? Porque eles têm que perceber. A gente parou na frente. Isso que aconteceu assim. E tinha uma planilhazinha lá, 3 linhas, né? A gente conversou, olha, foi adquirido em tal época e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso foi muito bom, a gente ficou um dia todo, assim, nessa conversa, entende? Então, isso foi muito bacana, porque eu tenho certeza que hoje eles têm uma visão melhor disso, né? E sabem valorizar mais isso. E eu tenho prova disso, que o meu filho mais velho, que era para ter ganhado um carro aos 18 anos, não quis um computador, quis um Mac, que quase era o preço do carro. Né? Agora, depois de formado, também não quis, porque ele está em pandemia, está dentro de casa, eu vou ficar com esse aqui mesmo, né? Ele trabalha de casa, enfim, tem uma consciência sobre as coisas que é importante, entendeu? Também é importante, né? Então, eu acredito muito, tá, Maíra, que o planejamento sucessório, se a família está num momento bom, né? De não ter conflitos, divergências, enfim, tal, né? É uma grande oportunidade que a gente tem de ainda mais fortalecer e que a gente possa honrar, vamos dizer assim, aqueles que vieram antes, né? A gente fala dos bisas, quando a gente fala sobre patrimônio, entendeu? Porque teve a sua origem, né? Então, tá tudo certo. Tá ligado à história, né? E aí, uma confissão agora, Donílio. Te confesso que dá um arrepio na espinha pensar o tamanho da burocracia que é fazer isso tudo.
Quando você fala de testamento público ou particular, de juiz, cartório, ai, que preguiça. O quanto a tecnologia ajudou hoje em dia a desenrolar esses processos, na tua visão? Você está em São Paulo, né? Tô. Eu faço tudo aqui para você. Então, tudo. Você hoje, como é que eu te dizer? Eu tenho um negócio, né? Enfim, a gente assina escrituras públicas de casa. Não precisa mais ir no cartório, precisa assinar. Então, assim, pode ficar tranquila, Maíra, que eu faço o seu planejamento sucessório e eu vou fazer tudo aqui do Rio Grande do Sul e vai ficar tudo certo. Então a tecnologia é fantástica, nos ajudou muito, tá? Acho que está aí para ser usada, ser utilizada, né? E só contribui, com certeza. É bom. Eu tenho 2 perguntinhas nessa mesma linha da Maíra. Eu quero fazer meu planejamento sucessório. Quem que eu procuro? Onde é que eu acho profissional que faça? Quem que é o profissional adequado que eu tenho que procurar? É um advogado, é um contador? Quem que é? Bem, se você tiver numa condição de inventário, é um advogado. Não tenho o que pensar. Mas aí não é eu que procuro daí, né? Aí são os meus herdeiros que procuram. Eu não vou mais estar aqui em condições. Aí não é mais você. Mas para um planejamento sucessório, você tem que buscar um profissional de conhecimento sobre a causa, que pode ser um advogado, pode ser um contador, um administrador, que tenha esse conhecimento sobre todos os institutos possíveis de fazer um planejamento sucessório. Como, por exemplo, o testamento, né? Doação em vida do patrimônio, até um seguro, conforme o próprio Eduardo nos falou, uma previdência privada, que é possível também definir uma previdência privada com seus beneficiários, né? Ajuda uma parte, tá, Maíra? Não ajuda tudo. Então, cada instituto desses que eu falei até agora atende uma necessidade, tá? Uma holding familiar, uma empresa onde concentra todo o patrimônio, é uma possibilidade também, mas também não é suficiente. Porque quando a gente fala em planejamento, a gente pode estar utilizando todos esses outros que eu te falei, de uma forma ou de outra, sendo aplicado dentro desse planejamento. Então, ele é maior, é um sistema que a gente pode implementar que atenda à necessidade daquela família. Então, o profissional e Richard, nem todos estão com essa condição, tá, né? Nem é todo contador que tem essa condição, né? Eu estudei muito fora da caixinha, né? Fora da contabilidade, para poder ter essa condição de trocar essas ideias com vocês e atender os clientes, né? Mas sim, tem vários profissionais aí que pode atender, né? Como é que eu ia te dizer? Talvez alguém que a gente vá procurar, não, vamos fazer uma hold. Veja bem, ela não é suficiente. Eu estou atendendo um cliente, por exemplo, que ela fez uma hold, né? Achando que estava tudo certo. E quem fez foi um advogado. Achando que estava tudo certo. Ele disse, não, Eduarda, o nome dela é Eduarda, quando tua mãe faltar, tu vai ter que fazer inventário de novo. Mas como assim vou ter que fazer inventário se eu tenho uma hold? Não, querida, tu é sócia dela nessa empresa, tá tudo certo. Mas tu tem 10%, ela tem 90%. Se ela faltar, aqueles 90% que ela tem daquela hold, vai ter que ser inventariado. Não foi feito um planejamento sucessório. Apenas foi constituída uma empresa onde o patrimônio está ali dentro, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, ter uma empresa patrimonial, por exemplo, eu tenho minha empresa patrimonial desde 99, certo? Desde quando meu primeiro filho nasceu. Mas ela sozinha não é suficiente. Eu tenho que agregar a ela um planejamento sucessório de maneira que eu realmente faça uma sucessão. E se eu manter essa hold como tal, vai constituir inventário. Ah, mas os bens vão a inventário? Não. O que vai a inventário serão as cotas dessa empresa. As cotas da empresa, que é o patrimônio. Então, as cotas vão ir para inventário, o Estado vai mandar avaliar todo o patrimônio dessa empresa para ver quanto a valor presente vale aquelas cotas e tributar como se imóveis fosse. Então, dá na mesma coisa. Né? Fica um pouco mais organizado, mas ainda não atinge todo o objetivo de um planejamento. Então, tu trouxe ali antes, né, que vai ao encontro da minha outra pergunta. O inventário, ele pode ser 20%, né, do valor do patrimônio, mas o quanto custa planejar uma sucessão familiar, uma sucessão patrimonial? Custa, eu vou chutar aqui, tá? Entre 10% e 20% do que custaria um inventário.
Bem mais em conta. Bem mais em conta. Bem mais tranquilo também, menos trabalhoso e menos custoso financeiramente. Existe, claro que existe aí um esforço, né? A Maíra trouxe uma preocupação, burocracia, como é que eu vou lidar com isso e tal. Exige, dentro do planejamento sucessório, exige um entendimento sobre essas coisas, entendeu? De como vai ser conduzido, quais são as minhas responsabilidades, todos os herdeiros tá alocado em algum lugar, todo mundo vai ter ciência disso, nós vamos ter vamos dizer assim, um acordo entre herdeiros também. Enfim, tem todo um plano a ser executado que precisa um entendimento de todas as pessoas. Mas é uma baita vantagem. O último levantamento que eu fiz para um cliente, se ele tivesse que fazer o inventário dele hoje, custaria 3 milhões para os herdeiros dele. Claro, o patrimônio dele é importante, tá? Mas custaria 3 milhões. E 3 milhões eles não têm no caixa. Eles vão ter que vender algum patrimônio, ok? Então, enfim. E iria custar, nesse caso, custou mais que 20% um pouco para eles. Entendeu? Chegou a 90 mil reais. O custo para eles fazerem um planejamento sucessório. Mas ainda assim, se ele pensar nos herdeiros deles, se ele tiver um ato de amor, uma condição de amor, estou pensando nos meus herdeiros, em vez de deixar uma bronca para os meus herdeiros de 3 milhões, eu vou pagar hoje 90. Então, esse é o pensamento, né? Esse é o pensamento. Donílio, Vai você. Tá, obrigado, Maíra. Tu fez teu planejamento sucessório e aí tu faz o planejamento patrimonial também com os teus clientes, né? Sim. Olhando para o equilíbrio de vida, tem uma dúvida que eu fiquei ao longo de toda a nossa fala. As pessoas que fazem o planejamento, elas ficam mais felizes, mais aliviadas, ou qual que é a sensação quando elas fazem o planejamento? Mas durante esse planejamento e depois que esse planejamento ele se realizar, quando é que ele realiza o planejamento? Quando a falta do patriarca aconteceu, tá? Ele só desencadeia, ele só acontece juridicamente falando, ele só se dá o start dele, o gatilho, quando vem a faltar o patriarca. Enquanto ele não faltar, os filhos não conseguem, os herdeiros não conseguem dispor de nada do patrimônio. Essa é a estratégia. Então, o domínio ainda fica pleno com o patriarca. Tá? Então, só que o que acontece? As coisas já estão decididas. Entendeu? Eles vivem melhor porque sabem que não vão brigar depois. Eles vivem melhor porque sabem que o pai pensou antes nas coisas. Eles sabem por que foi feito aquilo, né? Então, e depois da morte, eles não vão lembrar o pai como problema. Eles vão lembrar, o pai pensou em nós. Eles vão pensar na saudade, aquilo que eu falei. Entendeu? Não deixe problema, deixe saudade. Te ouvindo, Donílio, é comum, ou sei lá, se alguma vez você já fez orientação nesse sentido, de pessoas que pensam em sucessão patrimonial sem ter herdeiro. Isso acontece? Acontece. Não aconteceu comigo, mas pode acontecer, tá? Não tive nenhum caso desse, mas pode acontecer. Porque se você não tem herdeiro, Maíra, porque quer dizer que você não tem pais, não tem tios, não tem primo, não tem ninguém. Tá bom. Entendeu? Tá porque bom, não é só filhos. Perfeito. Não é só o ascendente, tem os descendentes também. O que acontece? Então eu posso decidir, não, eu quero deixar tudo, porque daí eu posso dispor 100%. Se eu não tenho herdeiros, eu posso dispor 100%. E eu quero deixar tudo para o meu contador maravilhoso, sempre foi o cara que gostou de mim, né, que mora lá em Capão e tal. Pode deixar para essa pessoa. Genial. Quero deixar tudo para uma instituição de gato. De gato. Ok? Então, daí sim. Mas isso acontece. Só uma curiosidade pequena, Donílio. Por acaso tu já foi o herdeiro de alguém que não era teu familiar enquanto consultor, enquanto contador? Ninguém gosta de mim tanto assim não, cara. Ainda não, né, Donílio? Ainda não. Show de bola. Eu herdei do meu pai, eu herdei um imóvel e tinha ganho outro em vida dele, né? Então essa foi a minha herança. Então, e eu nunca me esqueço, né? Daí um dia eu brinquei com ele, mas tu não me ajudou em nada, tal, né? Não esquece que aquele primeiro lá foi eu que te dei.
entendeu? Ele deu uma facadinha assim em mim, né? E tudo certo. E tinha irmãos? Você tem irmãos, Donírio? Não, sou filho único. Ah, e fica mais fácil. Sou filho único. Então, mas isso... E agora, ele é falecido, né? Faleceu em 2013. E eu nunca mais esqueci disso. Eu honro isso, entendeu? Eu honro isso. Então, e isso eu conto para meus filhos, eu contei como aconteceu, enfim, mas tudo certo. Tem a ver com honra e com reverência, né? A gente recebe uma porção de coisas, recebe DNA. Isso, não é honrar o patrimônio, tá? Mas sim, honrar a história. O ato, isto. Sem dúvida. E aí eu tenho uma curiosidade, que eu sei que tem uma história aí que você não contou pra gente, tá escondendo o ouro do bandido, que me parece que você honrou, com certeza honra, mas que você herdou alguma coisa vinculada ao teu nome também, verdade? Ao meu nome, sim. O que acontece? Fui contactado há pouco tempo atrás pela uma senhora que é membro, que tem o mesmo nome da minha família, né? E foi contactada, porque eu fiquei sabendo que você não sei o quê, e eu, não, tá. E eu comecei a ajudar essa pessoa, e eu comecei a pesquisar toda a nossa história, né? E cheguei nos meus bisavós, obviamente, né? E eu descobri o seguinte, que a minha bisavó materna, né? Ela é tia do meu pai. Uou! Olha a confusão. A minha bisavó materna é tia do meu pai. E por fim, o meu pai com a minha mãe acabam sendo primos. Olha bem a confusão. Então, e você que descobriu, ninguém sabia? Não, deles serem primos, sim, mas eu não sabia dessa história da minha bisavó com o meu bisavô paterno, entende? Eles são irmãos. A minha bisavó materna com o meu avô paterno são irmãos. Então, isso daí remete a gente, assim, são de origem alemã, né? Os Schaeffers são de origem alemã, então a gente começa a pensar de como aconteceu tudo isso, do que eles fizeram lá atrás para nos trazer até aqui, né? Então, eu estou colocando tudo isso num mapa e a gente está se identificando muito legal. E tem muito a ver com planejamento também, porque a gente pensa o quanto eles tinham de posse, o que sobrou em cada família que foi acontecendo. Teve parte da nossa família que o patrimônio chegou no zero, entendeu? Não conseguiu avançar, não conseguiu proteger, não conseguiu dar sequência, né? Se eliminou por falta de conversa, por falta de planejamento. Isso é normal. E o teu nome Donírio veio de onde, Donírio? Meu nome é um desdobramento do nome do meu avô materno. O avô do meu avô materno é Doniro. Também não me pergunta por quê, não descobri isso ainda. E o desdobramento dele veio do Nírio, veio do nome do meu avô mesmo, né? Veio do nome do meu avô. É umas coisas muito loucas. É muito legal porque a gente agora teve um boom, né, daquela questão de testes genéticos de ancestralidade, tá muito fácil fazer esse mapeamento, né? Tá fácil. E como é interessante a gente ver as raízes e as conexões, né? Muito se fala de empatia e quando você faz um teste como esse, observa, né, eu fiz no meu, eu tenho 12% de sangue africano, tem lá um percentual, né? Tem índio, fiquei muito feliz, meu nome é indígena, né? Maíra é o nome de um livro do Darcy Ribeiro, mas é um nome tupi-guarani também de um deus, muito legal. Então, ver essas raízes me parece que tem uma correlação muito legal também. Primeiro, nessa questão da empatia, quando a gente vai olhar lá na ancestralidade, a gente veio mais ou menos tudo no mesmo buraco, né? A gente veio tudo no mesmo lugar, então perde-se muito o sentido da discriminação, do preconceito e tudo mais, esses vieses, mas me parece que quando a gente olha também para a história do patrimônio, a gente vai enxergar uma história de suor, uma história de esforço, uma história de imigração que não foi fácil. Isso deve ser surpreendente, né, Donírio? Ver que tem muito além do patrimônio, tem muita força, tem muita energia empenhada ali, né? Muita energia, com certeza. E a minha mãe conta do meu bisavô, do tanto de terras que ele tinha. Ele era considerado o senhor mais
mais rico das redondezas, onde nós morávamos, né? Então, mas chegou um ponto em que, é isso que eu te digo, né? Chegou um ponto em que isso não conseguiu ser transmitido. Entendeu? Não conseguiu ser transmitido. Então, todo aquele suor a qual você falou, se perdeu. Se perdeu. Então, é um ato de amor reconhecer, valorizar o que veio para nós, entende? O que chegou até nós. Então, é um ato de amor. E a qualidade de vida a qual vocês falaram aí tem muito a ver com isso, com certeza. Eu adorei esse título aí do nosso bate-papo aqui, né? Que é para patrimônio, para planejamento sucessório com qualidade de vida e tal, né? O que tem a ver? Porque, sim, as famílias vão estar mais coesas, as famílias vão estar mais organizadas, as famílias vão estar mais comprometidas um com o outro, os membros, né? E aí só tem a ser coisas melhores. A gente não vai ter problema, esse é o objetivo, a gente vai ter saudade. Né? É isso que vai acontecer. Então, pra gente já partir para um fechamento, né? Que hoje foi mais uma aula, né? Geralmente, quinta-feira, trazendo sempre excelentes lições. E dessa vez um tema que nós nunca tínhamos trazido algo nessa linha, né Maíra? Aqui para as telinhas do Geralmente Quinta-feira, trazemos um tema sobre sucessão patrimonial. A gente pode dizer, então, honrando aí o título do nosso programa, do nosso episódio de hoje, que fazer sucessão patrimonial está extremamente, diretamente ligado com ter mais qualidade de vida na família. Essa afirmativa é verdadeira, Donílio? É verdadeiríssima, porque, como eu comentei anteriormente, as famílias vão estar mais próximas, né? E veja bem, o time disso, né? A gente não pode deixar quando a família tem problema, né? A gente tem que pensar antes, tem que chamar todo mundo para a mesa e pensar antes. Como é que a gente vai fazer? Planejar é pensar antes, né? Então, é isso que nós vamos fazer, um planejamento. Nós estamos pensando hoje o que a gente quer que aconteça lá na frente, né? Então, sim, acho que isso vai trazer qualidade para as relações das famílias. Outro dia, eu tive que falar sobre finanças para um canal no Instagram de uma cliente nossa da contabilidade, que o público dela é todo esotérico. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Mas tudo certo. Daí eu comecei o seguinte, dizendo que a felicidade, tem muita gente que afirma, tem convicção, que o dinheiro não traz felicidade. Tá tudo certo e vamos concordar com essa afirmativa. Não vou discordar, mesmo porque cada um tem um pensamento e eu também posso concordar com isso e concordo. Pronto. Não traz felicidade. O que nós temos que fazer? É não deixar que o dinheiro nos impeça de sermos felizes. E quando é que isso acontece? Quando a gente não tem uma educação financeira, a gente não tem planejamento financeiro, quando a gente descuida das nossas finanças, a gente não é organizado. Isso, quando a gente isso está nos impedindo de ser feliz, porque daí a gente só vai ver problema, né? Então, esse foi o foco, né? Então, se a gente tem a oportunidade de planejar antes as coisas, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida na família, né, nas relações da família, bem melhor, né? Isso eu acho que com certeza. Donílio, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também dá muita dor de cabeça, né? É o problema, é justo. Claro, o tal do equilíbrio, né? O que eu quis colocar aqui, se você tem um salário e você não sabe cuidar desse teu salário, é um problema. Se você não tem nem salário, é outro problema. Aí é de outra ordem, né? O meu exemplo eu estava querendo trazer aqui. Aquele que tem um salário, tem uma renda, mas não cuida dele. Não administra corretamente. Daí gera problema. Né? Então, isso sim pode também nos impedir de sermos felizes, é isso que eu quis dizer. Eu só gostaria de fazer um comentário, talvez até para a nossa audiência, deixar mais claro, né, as coisas. Quando a gente fala em sucessão patrimonial, a gente são alguns institutos que nós temos. Eu posso estar repetindo aqui, que é o inventário, a doação em vida, nós temos o testamento, a doação em vida, temos também a questão de fazer um seguro de vida, de fazermos, então, uma previdência privada, a hold, que é uma empresa que concentra todo o patrimônio, e, por fim, a gente fazer um planejamento de tudo isso adequado a cada família. Acho que isso é bem importante, né? Tudo isso com o objetivo de não chegarmos até o inventário.
Porque o inventário nos remete a um custo alto, nos remete, às vezes, a divergência nos membros da família, nos remete também a demora, principalmente se tivermos membros, herdeiros menores. Então, depende do Ministério Público, a intervenção do Ministério Público nesse processo. Então, tudo isso para não chegar no inventário, né? Então, essa é E é como eu falei também anteriormente, Richa, Maíra, Eduardo, cada caso é um caso onde, se eu tiver um único patrimônio, a gente tem que ter um tipo de atenção. Se eu tiver diversos patrimônios, tem que ter outro tipo de atenção. Então, todo mundo tem a oportunidade de fazer um planejamento sucessório. Não precisa ser milionário, obviamente que não, né? Mas tem que refletir para ver qual é a melhor forma que se aplica à tua condição, à tua situação da família naquele momento, do teu patrimônio. Excepcional. Então, o que você sugere é que a gente reinvente o inventário. Reinventando o inventário, tem outras formas, N formas, da gente doação, para a gente planejar, e planejar num nível, Donírio, que é além da vida. É planejar, inclusive, para quando eu não tiver, mas é nível hard, esse aí, do planejamento. Há quem não planeje nem, né, para aposentadoria, o que dirá nesse nível. Tem aquela história, né, que diz o outro, um amigo perguntou para o outro, eu já estou com patrimônio, posso parar de trabalhar até morrer, eu estou garantido. Aí o amigo, para não ficar para trás, falou, eu também, desde que eu morra depois de amanhã. Aí eu estou garantido. Mais ou menos por aí, educação financeira. Você me lembrou um conceito que a gente também gosta de falar, que planejamento sucessório é organizar em vida aquilo que eu quero que aconteça depois da minha morte. Porque a gente pega o viés não dos herdeiros, da vontade dos herdeiros. A gente pega a vontade do patriarca, da matriarca, entendeu? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E quando a gente consegue fazer um planejamento perfeito, a gente consegue reduzir muito o custo para essa família. A gente consegue reduzir muito, né? Então é uma questão não só, é uma questão de amor, como você já trouxe, mas é uma questão também de inteligência e gestão financeira, né? Sim. Porque acho que o Eduardo que comentou isso, né? Sim. O Eduardo comentou no nosso, não sei se foi durante a nossa gravação ou antes do nosso bate-papo, mas que sim, é uma forma de uma educação financeira também, é pensar nessa questão. Porque a gente não pode ter problema, porque senão, se a gente tiver problema, a gente deixa de ter a oportunidade de ser feliz, né? Genial, aprendi um monte. Richard, Total. Não sei se manda mais perguntas daí. Eu aqui tô com a cabeça fervilhando, ter que marcar aquela reunião no domingo com a família para começar essa prosa. Já startar, organizar, né? Mas primeiro, né, fica uma lição aqui que é vamos juntar o patrimônio para poder ter o que dividir, né? Depois ali fazer o planejamento. Mas se vocês quiserem iniciar uma conversa em torno desse assunto, eu dou uma dica, né? Reúne as pessoas, o que vocês acham? Só faz pergunta. Como é que vocês acham que aconteceu? Daí você vai conseguir medir o termômetro do conhecimento, da disposição das pessoas, do entendimento, do que eles estão pensando, né? Então isso é uma forma. Dá uma de coach aí, só fazer umas perguntas. Então, gente, agradecemos imensamente cada um de vocês que vai consumir esse conteúdo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, final de semana, até na velocidade 2.0, né, que tem gente que está num ritmo um pouco mais à frente, e esse que é o bacana aqui dessa plataforma do meio digital, que a gente pode consumir as coisas no nosso tempo. Então não perde, aperta no botãozinho aqui embaixo, consome outros conteúdos da Coop TV, que a gente tem pensado, é um grupo interdisciplinar de várias cooperativas, do Sistema Sicredi, do Sistema Ailos, né, de cooperativas que também não são de crédito, empresas que não são nem cooperativas. Então esse canal é um conglomerado de pessoas, de instituição que tem um propósito de ajudar a nossa comunidade, ajudar você que está assistindo a esse conteúdo agora a acessar conteúdo de qualidade que ajude na elevação da nossa consciência. Então quero agradecer muito ao Donírio por estar conosco, agradecer ao Eduardo Gleiser também, e aqui a minha amiguíssima, né, Maíra Santiago, por dividir essa tela aqui comigo e com esses dois baita convidados. Então vamos dar um tchau para vocês aí,
e nos vemos aí de novo na Coop TV. Aguarde toda quinta-feira uma nova novidade aqui no nosso canal. Tá bem, gente? Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos? Nós somos a Coop TV.